sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Obrigado a todos e todas aqui. Então, é interessante essas coisas, porque o Beto me ajudou a entender algo que eu vivi há muito tempo, reconhecendo, mas com resistência para aceitar, que é essa ideia de família extensa, entendeu? O Beto é um irmão que meu Deus, a gente se encontrou por aí na caminhada da vida e já fez muita coisa junto. Eu acho que isso é a principal marca da gente, identidade da gente. Não sei se com vocês é assim, mas as pessoas com quem a gente viaja ficam inesquecíveis, as pessoas com quem a gente estuda ficam inesquecíveis na vida da gente, ficam eternas, né, eternizadas, as pessoas com quem a gente reza ficam eternizadas, né? Então, no fundo, as pessoas com quem a gente vive intensamente a vida marcam a vida da gente de forma indelével, né? Inapagável. Aí, assim, é isso, eu sou um cearense que mora em Curitiba há 30 anos, e nesses 30 anos que estou aqui, minha vida deu uma guinada muito grande. Eu vinha de fábrica em São Paulo, fui operário de fábrica há muito tempo, estudei no Senai, fiz curso técnico em mecânica, queria ser engenheiro mecânico, mas não podia pagar a faculdade, acabei não sendo, e vim parar aqui e virei teólogo, né? As coisas da vida. E a gente está aqui, eu faço parte das comunidades eclesiais de base, desde que cheguei aqui, das SEBs, e há 20 anos, eu estou aqui há 30 anos, há 20 anos eu faço parte do CEBI, e os últimos 15 anos muito intensamente. Aí agora, na última assembleia do CEBI de setembro passado, eu fui eleito coordenador estadual do CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudo Bíblico, né? Acho que vocês conhecem, aqui no Paraná. Aí eu trabalho com assessoria bíblica, eu sou professor universitário na área de teologia, tenho aqui graduação e mestrado na PUC e estou fazendo doutorado aqui na PUC de Curitiba também, em teologia. E é isso, a gente está aí nessa luta com todos vocês, tentando cada vez mais entender a potência dessa sementinha de mostarda que transforma em árvore, que alimenta o povo, que dá conforto, que acolhe na sua sombra, que alimenta, né? Interessante, viu, Silvana, essa tua homilia, porque ela traz bem isso, né? A ideia do Lázaro e do rico. A gente já vai entrando no tema aqui diretamente, você já abriu a porta da casa para mim, para nós, porque é bem isso, a questão do ter e do ser, que Paulo Freire trabalha tão brilhantemente, né? Ter não é problema, não é pecado, não é crime, entende? O crime está no ter diante do não ter dos outros, ou negando o não ter dos outros, né? O ser, que é a custa do não ser dos outros, não é um ser, é uma negação do ser. Estou aqui meio que simplificando um pouco o pensamento do Paulo Freire no Pedagogia do Oprimido sobre isso, né? A questão de ser e ter, que ele busca muito lá na filosofia existencial. Mas é isso, a gente está aqui para falar, e eu acho que bem isso que a Silvana trouxe, é esse ponto que eu quero pegar como ponto de partida para nós, quer dizer, eu tenho trabalhado bastante por onde ando na igreja nos últimos 10 anos, e os últimos 5 um pouco mais intensamente, porque a igreja, a teologia oficial da igreja, ou a doutrina social da igreja, ou aquilo que a igreja escreve, que no meu ponto de vista é brilhante, é um acervo extraordinário, infelizmente desconhecido por quase totalidade dos católicos, mas é algo extraordinário. Eu não conheço um acervo mais completo, mais interessante e mais educativo na perspectiva humanista cristã do que o acervo do ensino social da igreja. Então, essa ter e ser é um tema que eu tenho trabalhado nesse sentido. Depois do Concílio Vaticano II, já que esse é o ponto de partida da nossa aula hoje, né? Os leigos e as leigas a partir do Concílio Vaticano II,
nós não deveríamos mais estar por aí dizendo que nós somos da igreja, não é? Porque da igreja são as coisas da igreja, talvez os prédios, as cadeiras, os bancos. Né? O concílio nos deu aquilo que o documento 105, que é a principal referência para o nosso estudo hoje, chama de sujeito eclesial. O inteleclesial nos fez ser igreja, a igreja povo de Deus, como diz a Lumen Gentium, no capítulo 9, né? Quer dizer, uma revolução profunda na eclesiologia da igreja, como dizem o Clodovis Boff e o professor Agenor Briguente, que são referências minhas no estudo da teologia e do estudo conciliar, enfim, né? Clodovis é professor na graduação, no mestrado, o Briguente também é meu amigo e tem muitos livros bons escritos, é um grande vaticanista que escreve muito sobre o Vaticano II, né? O professor Agenor Briguente. Aposentou agora na PUC. Mas, enfim, eu vou tentar aqui ver se dá tudo certo aqui nos processos sempre exigentes para mim ainda do mundo virtual, por incrível que pareça. Vou tentar compartilhar com vocês aqui a apresentação e a gente vai se falando para a gente não ficar muito preso aqui. Quero deixar assim muito tranquilo, porque aqui eu estou olhando e vou falar a partir de um lugar que é o meu lugar de fala, que como um teólogo leigo, e cada um de nós tem um lugar específico, né, de ver o mundo, tem uma janela própria e tem lentes próprias, né? O óculos da Silvana dificilmente dá certo para mim e o meu dificilmente daria certo para ela, né? Então a gente tem lentes diferentes, né, e jeitos diferentes e lugares diferentes de ver e de interpretar a vida, a fé, a igreja, enfim, o mundo. Agora, o bonito disso tudo, como as SEBs fazem, como o CNLB está fazendo com muita garra hoje, é construir ou construirmos juntos um lugar onde a gente ora em conjunto. Aí o que eu não vejo, você viu e fala, eu vi isso, o que eu não vi, a Silvana viu, o que a Silvana não viu, o Beto viu, e assim, e a gente vai vendo muito mais, né? Cada um vê um pedacinho que seja dessa verdade que a gente busca tanto, de maneira que a gente possa ampliar o nosso raio de alcance daquilo que nos fará seres humanos melhores, cristãos e cristãs melhores, né? Essa é a grande ideia, o grande barato, é a grande energia que me move e que certamente nos move. Vou tentar aqui ver se dá tudo certo. Vamos lá. Aqui no Meet é assim, então, né? Uma janela, acho que clica aqui, acho que é isso, para compartilhar. Vamos ver se é isso. Acho que deu certo. Apareceu para vocês aí? Compartilhou? Sim, sim, sim. Tá aparecendo, né? Então, maravilha. Agora eu não vejo vocês, eu vou ver só a tela aqui e vou continuar aqui e eu ia dizer isso, a gente manter um pouco esse espírito aqui nosso de partilha, de troca de experiência, de reconhecimento mútuo, e vocês podem, se quiserem, na hora, não interrompem, liga o microfone que eu escuto vocês aqui em alguma opinião, algum palpite, alguma dica no que a gente vai falando, ou guarda para o final e a gente debate também, mas estamos aqui para dialogar. Então está aqui, nessa arte bonita que a Eva criou, né, Beto? Foi a Eva que criou, fala muito, né, da rede de multiplicadores, né, projeto de formação, vocação, espiritualidade, identidade e missão. E uma vela acesa que me remete, eu disse para a Eva, ao Dom Aloysio Longscheider, que deixou uma entrevista gravada com o grupo dele em Fortaleza, que depois virou livro, e eu estava lá no lançamento, que diz assim, mantenham as lâmpadas acesas, foi o conselho que ele deixou para os seus amigos lá do grupo. O grupo dele chamava-se o grupo. Então é isso, essa chama acesa que é nossa responsabilidade de manter acesa. E a gente tem hoje um gás, um combustível, um azeite, para usar a linguagem evangélica do Papa Francisco, que é um azeite que não acaba mais, né? Que a gente está aí, que é o azeite da esperança, da fraternidade, né? da esperança mesmo e da construção do reino. E o documento 105, que está aqui, como cristãos leigos e leigas, na igreja e na sociedade, com a missão bonita, né, que Mateus nos dá lá no capítulo 5 do seu evangelho, e que a pastoral familiar adota também como sua referência, que é ser sal da terra e luz do mundo.
A gente precisa dar sabor para a vida e iluminar. Gosto demais desta expressão que a amiga minha aqui das SEBs usa muito, que é a risoleta, que é essa luz, quer dizer, a luz da palavra que vem do passado, ilumina o presente e projeta para o futuro o caminho a ser seguido. Gosto demais desta historicidade guiada pela luz da palavra. Então, está aí, leigos e leigas na igreja, a partir do Concílio Vaticano II, que começou em 1962 e terminou em 1965. E eu já introduzi antes ali para a gente conversar, vejam, eu gosto de partir dessa premissa aqui, desse ponto, sempre que vou falar do concílio. O Concílio Vaticano II publicou 16 documentos. Todos eles são importantes em suas especificidades, mas eu, particularmente, aprendi a chamar e chamo sempre as 4 colunas conciliares. Quais são as colunas conciliares que sustentam a novidade, a revolução, a eclesiologia do Concílio Vaticano II e que garantem o objetivo de João 23 quando o convocou, né? De refontizar a igreja, de refontizar a fé cristã, católica, e de reorganizar a igreja, né? A Lumen Gentium, luz das nações, né? Que é a constituição dogmática do Concílio Vaticano II, que a igreja é povo de Deus, né? Que agora a igreja não é mais o clero como era então, agora a igreja é o povo de Deus na terra, né? Então, a Lumen Gentium, depois em seguida, o segundo documento pela ordem que, aliás, eu comecei pela Lumen Gentium, mas eu começo sempre pela Dei Verbum, né? Que é o verbo de Deus, ali onde a igreja assume a questão da revelação de Deus na história e na fé. Primeiro, desde sempre, Deus buscou se revelar ao povo através de sinais, de fenômenos, de anjos, de mensagens, e, enfim, por último, diz o documento no início lá, né? Ele se revelou através de seu próprio filho. De modo que a Dei Verbum diz assim, depois da vinda de Jesus, ou de Deus se revelar através de seu filho, não há mais segredo entre Deus e nós. O que há é uma exigência de interpretação do que Deus nos quis dizer, ou do que signifique ou possa significar Deus mandar o seu filho para o nosso meio, né? Mas, assim, depois que Jesus veio ao mundo, não há mais segredo entre Deus e nós, a não ser por causa da nossa incapacidade de interpretar, de entender e de aceitar a mensagem dada, né? Deus se revelou plenamente através de Jesus. E a Lumen Gentium, então, diz que a igreja é o povo de Deus na terra. Aí, em seguida, vem o documento a Gaudium et Spes, que é o documento pastoral do concílio, alegria e esperança, quer dizer, a Lumen Gentium diz que a igreja é o povo de Deus na terra, e a Gaudium et Spes completa no seu contexto geral. Para quê? Para transformar o mundo, para recolocar o mundo no caminho do reino, né? Para colocar o mundo no caminho da paz, da justiça, da vida plena, como os evangelhos pregam, como Jesus ensinou. A Lumen Gentium diz assim, logo no início, né? Em qualquer tempo e nação, é aceito por Deus todo aquele, a gente pode dizer toda aquela, né? Que o teme e pratica a justiça. Veja que abertura, veja que visão ampla, né? Agora não é mais aquele que foi batizado na Igreja Católica, não é mais aquele que comunga, ou que se confessou, ou que veste uma batina, não. Todo aquele e aquela que teme e pratica a justiça. Esse é aceito por Deus, né? Aprove, no entanto, a Deus santificar e salvar os homens e as mulheres, né? Não individualmente, excluindo toda a relação entre os mesmos, mas formando com eles um povo que o conhecesse na verdade e o servisse em santidade. Aí aqui retoma lá o Êxodo, né? O acontecimento fundante da fé cristã.
onde Deus encontrou o povo encontrou Deus, e eles não apenas se conheceram, mas se reconheceram mutuamente e firmaram alianças que persistem até hoje. Teve um lado que rompeu a aliança várias vezes, mas o outro lado sempre chamou para reatar. Olha, vem aqui, vamos recomeçar? Puxa vida, você caiu, dá a mão aqui, levanta, né? Essa aliança aí. Então, esse encontro, aí eu faço essa analogia com relação ao Concílio Vaticano II. Quer dizer, se lá no Êxodo, e aí para nós, leigos e leigas, com nossas alegrias, esperanças, sofrimentos e tristezas na igreja, como diz a Gaudium et Spes, isso é fundamental, né, o que vem dizer aqui. Se lá no Êxodo Deus encontrou o povo e o povo encontrou Deus, aqui no Concílio Vaticano II, sobretudo aqui para nós na América Latina, a partir de Medellín, da Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín, em 1968, a palavra encontrou o povo e o povo encontrou a palavra. Não é? Até aqui nós não podíamos pegar as Bíblias na mão, não tínhamos, era proibido, só o clero podia. Agora a palavra encontrou o povo encontrou a palavra, e está aí, esse encontro extraordinário, acontecimento extraordinário, né, que o concílio providenciou. E Deus diz lá ainda, a Lumen Gentium traz aqui a fala do profeta Jeremias, né? Gravei no mais profundo do seu ser, a minha lei, gravarei, né? No mais profundo do seu ser, a minha lei, e escrevê-la-ei em seus corações. Serei o seu povo e eles serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Todos hão de conhecer-me, desde o menos ao maior, diz o Senhor. Profecia de Jeremias 31 a 34. Aí veja, agora não está mais gravado em tábua e nem em pedra, mas na carne, no coração, né? O nível revolucionário de mudanças de conceitos, de paradigmas e de relações se mantém alto, né? Agora é conversa de adulto. Esse é um tema que o CNLB sabe muito bem disso, as SEBs sabem, eu estou aprendendo, o CEBI vive dizendo há muito tempo, quer dizer, essa ideia de a gente se olhar e se entender e se assumir, sobretudo, como adultos, parar de cair nessa arapuca perversa, malvada, de aceitar um tratamento mesquinho de infantilização, como grande parte do clero faz, né, conosco. A gente nunca é adulto. A conversa, o tratamento, o jeito, o lugar é sempre infantilizado, e não diminuindo aqui, mas porque nós somos adultos, como diz Paulo. A gente pode comer, falando aqui na minha terra, mucunzá, baião de dois, carne assada, né? Rapadura. Nós somos adultos. Ficar dando cremezinho da Nestlé para a gente comer, não, nós somos adultos, né? Os que creem em Cristo, nascidos de uma semente não corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, ele cita a primeira carta de Pedro 1:23, né? Não da carne, mas da água e do Espírito Santo, né? E cita lá João, né? 3, 5, 6. Vem a constituir a estirpe eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo conquistado, que em tempos não era, mas agora é o povo de Deus, né? Padre Miguel aqui, um grande profeta nosso, que está velhinho aí, com quase 90 anos de idade, formou 3, 4 gerações aqui de profetas e profetisas, dizia isso, né? Aquele povinho lá que não era nada, que não era ninguém, agora é o povo de Deus. É bonito de ver isso. Então, está aqui a introdução à Lumen Gentium, e agora a espécie que eu falava como segundo documento, a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, que diz na sua introdução aqui, né? Introdução a Gaudium et Spes, a condição do homem, aí eu coloquei, e da mulher no mundo de hoje. Para levar a cabo essa missão, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado a cada geração às eternas perguntas dos homens e das mulheres,
acerca do sentido da vida presente e da futura e da relação entre ambas, quer dizer, a relação histórica, temporal, entre de onde nós viemos, onde nós estamos, para onde nós vamos ou queremos ir, ou estamos indo, né? Isso, bonito, assim, o conceito de vida, de história, de fé, de mundo que vem no documento é um negócio impressionante, né? Não tem estreitismo, não tem algum tipo de ideologismo que prenda a gente, né? É um pouco a cara mesmo do Papa Paulo VI, que tinha essa abertura, não falava para os católicos, não falava para os cristãos tampouco, falava para todas as pessoas de bem, ele dizia, né? Pessoas de bem. Esteja onde estiver, professe a fé que professarem, né? Enfim. Então, para mim fazer aqui esse resumo breve dessa introdução, então, o mundo atual, diz agora desse pés número 9, apresenta-se assim simultaneamente. Vejam se isso não é atualíssimo. Poderoso e débil, capaz do melhor e do pior, tendo patente diante de si o caminho da liberdade ou da servidão, do progresso ou da regressão, da fraternidade ou do ódio. E o homem e a mulher, né, tornam-se conscientes de que a ele e a ela compete dirigir as forças que suscitou e que tanto podem esmagar como servir. Por isso, se interroga a si mesmo. Extraordinariamente belo isso, lindo. Dá uma tese doutoral essa lâmina aqui, né? Mas, enfim, está aí. E a gente aqui, não sei se vocês fazem como eu, em que medida, mas quando eu olho para esse slide aqui, não tem como, quando ler, não lembrar. Quer dizer, este paradoxo, vamos dizer assim, mais que uma contradição que a gente tem na realidade, né? A igreja diz em quase todos os documentos, em algum lugar, geralmente na introdução, o mundo nunca teve tantas condições fundamentais para garantir vida plena em abundância para toda a população. E nós nunca tivemos tanta desgraça, né, em torno de tanta gente. Aí, por causa das etnias, por causa da cor da pele, da religião, da questão social, da questão de gênero, enfim, a exclusão, o sofrimento que vem e a questão da debilidade de acontecer coisas como aconteceram agora, que me tocam profundamente. Eu aprendi a dizer isso há alguns anos e repito sempre, esse tipo de coisa não me fere como pessoa, como João, me fere como espécie, né? A gente vê essa iniquidade, como diriam os profetas bíblicos, de ver escravidão a céu aberto no nosso tempo, e principalmente, irmãos e irmãs, a gente perceber a quase nenhuma reação dos cristãos e das cristãs quanto a isso. A gente naturaliza, aceita, em nome de quê? De quem? Talvez cada um indignado na sua casa, no seu muro. Esses dias eu estava fazendo uma aula também no outro grupo aí, e alguém trouxe lá uma fala de uma música, de um desses roqueiro, que eu não lembro o nome dele agora, que diz isso, acho que é do Skank, parece que é a música, que diz assim, que a nossa indignação não tem asa, por isso que não passa do nosso muro, da nossa grade, né? Nossa indignação é uma borboleta sem asas, não sai do nosso quintal. Enfim, essa é a introdução para a gente pensando, quer dizer, esse concílio que aconteceu há 50 e poucos anos atrás, quase 60 já, e que está aí, ainda, em grande parte, mofado, né? Dentro de gavetas, são tratados de teologia, tratados de pastoral, tratados de espiritualidade, tratados de fé, que não tem estatística para dizer isso, mas eu já fiz diversos lugares nesses últimos 20 anos. Chega num grupo aí com 100 pessoas, tem 5 que levantam a mão dizendo que leram a Lumen Gentium, 3, 4 que leram a Gaudium et Spes, meia dúzia lá, sei lá, que diz que viu falar já nesse documento, né? E a gente está aí, às vezes, dando murro em ponta de faca, como fala na minha terra, a gente tendo todas as condições
aqui é mais um paradoxo, né? A gente tem todas as condições e um chamado que hoje o Papa Francisco faz ardentemente de a gente assumir o batismo, né? Dizer, como diz o documento 105, repete tantas vezes aí, que essa igreja povo de Deus, ela não é mais aquela igreja fechada que exige carteirinha, que exige roupa, que exige uma vestimenta tal ou uma função tal para servi-la. Não, a igreja somos nós, o povo de Deus, né? A igreja, e nessa igreja, a nossa dignidade é igual para todos, porque o que nos dá dignidade e nos chama e nos envia e nos acolhe é o batismo. E ele é igual para todos e todas. Né? Não é a vestimenta, não é a função que você exerce. Como dizia o professor Mário Sanches aqui da PUC, grande amigo e mestre que eu aprendo muito com ele aí sempre, ele disse aí, uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, 2014, ele disse aqui num encontro na Bom Jesus, que a gente tem que ter essa coragem de dizer que que função eclesiástica e vestimenta não dá sabedoria, sapiência para ninguém. O que dá sapiência, sabedoria e conhecimento é estudar, ele dizia, né? A roupa, a função, dá poder, isso dá. Para quem quer, é bom, ele dizia, né? E é isso. Então, leigos e leigas na igreja, a partir do Constituinte II, quem são estes a quem chamamos de leigos e leigas, né? Mais uma vez está ali o livrinho, para quem não conhece, ou se alguém não conhece ou não tem, né? O livrinho 105. Identidade e dignidade da vocação laical, diz o documento 105, no número 108. A distinção que o Senhor estabeleceu entre os ministros sagrados e o restante do povo de Deus contribui para a união, já que os pastores e os demais fiéis estão ligados uns aos outros por uma vinculação comum. A pergunta é, será essa vinculação funciona? Não é? Os pastores da igreja, imitando o exemplo do Senhor, prestam serviço uns aos outros e aos fiéis. E estes deem alegremente a sua colaboração aos pastores e doutores, que somos nós, né, da colaboração. Ainda olha para a gente como colaboradores do clero. O Papa diz que nós não podemos, não devemos e não temos o direito de nos confortar nessa zona de conforto, eu diria, de ajudantes do clero, né? Ele diz, né? Então, pastores imitando a exemplo do Senhor. Mas é importante a gente ir pensando nessas palavras. O Papa Francisco insiste muito nisso. De a gente assumir o chamado, né, de ser igreja e não se contentar em ser ajudantes do clero, auxiliares do clero, como o Papa Francisco diz, né? E convoca a gente para esta maturidade cristã. Por isso, não é evangélico pensar que os clérigos, ministros ordenados, sejam mais importantes e mais dignos, sejam mais igreja do que os leigos. Continua o documento. Esta mentalidade errônea em seu princípio esquece que a dignidade não advém dos serviços e ministérios que cada um exerce, mas da própria iniciativa divina, sempre gratuita, da incorporação a Cristo pelo batismo. Não é? Eu escrevi meu livrinho lá, Teologia Pastoral, a arte do segmento e do discipulado de leigos e leigas, que o Beto falou lá, eu não disse no início lá, mas está aí, um livrinho que eu tenho, que eu vendo e mando pelo correio, custa R$35, quem quiser, depois fala comigo aí que a gente combina. É para dizer isso, quer dizer, a grande contradição que a gente tem aí, mas isso em grande parte às vezes nem é culpa deles, porque eles têm uma formação que leva muito a isso, quer dizer, o clero tem uma cultura muito arraigada de ser servido e acostumou a gente a servi-lo, né? Quem nunca se deparou numa cena, de repente até já fez nos encontros que a gente faz aí, alguém escandalizado porque o padre foi lavar seu próprio prato. Entende? Não, deixa que eu lavo. Quando é o bispo, então tem fila de gente para lavar.
Então, a gente se acostumou com este servilismo, né? Que é contrário à doutrina da igreja, da própria igreja, frontalmente contrário. O sacerdócio comum, os cristãos leigos são portadores da graça batismal, participantes do sacerdócio comum, fundado no único sacerdócio de Cristo. O sacerdote batismal concede direitos na igreja. Dentre outros, lembramos alguns: associar-se em movimentos de espiritualidade e de apostolado, conhecer a fé, participar dos sacramentos, manifestar-se e ser ouvidos em questões de fé, cooperar na edificação do povo de Deus, educar os filhos na fé cristã. Aí eu vou perguntando para vocês que se vocês tiverem experiência, me digam, porque isso ajuda muito. Aonde é que, quem é que vive numa paróquia que você pode ser ouvido? Que você pode ser ouvido, dar opinião livremente como filho e filha de Deus, né? Cooperar na edificação do povo de Deus, né? Onde é que tem algum lugar, alguma experiência assim, que você possa ser cristão por inteiro? Aos direitos acrescenta-se os deveres: participar do mundo profético, sacerdotal e real, colaborar com os pastores, não na ação evangelizadora, dar testemunhos do evangelho em todos os ambientes. Isso nós fazemos de nosso jeito, aonde nós estamos. E eu fiquei muito mais aliviado, gente, quando eu li aí a Gaudete et Exultate do Papa Francisco, alegrai-vos e exultai, quando ele diz corajosamente, amorosamente, que a gente não precisa ir para a igreja para se santificar. A gente se santifica aonde a gente está, em casa, no trabalho, jogando bola, na escola, na estrada, no caminho, né? Cada um se santifica onde está, ou se condena, eu poderia dizer, mas o Papa não diz isso, não. A gente se santifica aonde a gente está, né? Isso nós fazemos bem, porque aqui é um ponto que eu não vou deixar passar para dizer isso. O concílio veio dizer, e por isso que ainda hoje ele engasga na garganta de muita gente, que é estreita demais a garganta, que não é o mundo que está na igreja, é a igreja que está no mundo. Qual era o propósito de João 23, quando convocou esse concílio? Colocar a igreja diante do mundo moderno, o mundo das ciências, e parece que ele antevia o mundo das tecnologias, da comunicação digital, de não sei o que está aí hoje nos desafiando, né? E colocar a igreja diante do mundo, nem contra este mundo, como ela era, né? A igreja santa, né? Cidade perfeita, e o mundo profano, pecador e não sei o quê. Não. Tirar essa dicotomia. A igreja está no mundo, inserida no mundo para transformá-lo. E é isso que as pastorais fazem, com todas as limitações e dificuldades que tem. E quais são essas limitações? Eu digo no meu livro lá, nós temos uma dificuldade tremenda hoje de ser igreja e de fazer isso que o slide anterior fazia, de falar e ser ouvido. Por quê? Porque nós não temos, até agora, embora tenhamos excelentes, belíssimas, extraordinárias pastorais com trabalhos magníficos, né? Não dá para negar, hein? Eu sou apaixonado pelo trabalho pastoral. Mas nós não temos uma teologia pastoral na igreja. É isso que eu digo no meu livro lá. O que nós temos na igreja é uma concessão da teologia clerical, de modo que os leigos, as leigas, só podem fazer na igreja aquilo que o clero manda ou deixa fazer. Se alguém tiver outra experiência eclesial, paroquial, diocesana, diferente, por favor, partilha, que vai me levar para outro degrau na percepção da igreja e dos nossos desafios, né? E tem situações pontuais aqui e ali, num governo temporal de alguém ali que acontece, que incentiva e tal, mas eu preciso conhecer as que existirem. Dom Frei Severino, presidente da comissão, Dom Severino Classer, né, destaca como a maior contribuição da comissão nos últimos anos, a aprovação do documento 105 da CNBB, que é esse aqui que a gente está trabalhando. Cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade. Dentro do documento 105, uma grande obra da igreja no Brasil contém todo o direcionamento da ação dos leigos e leigas no âmbito eclesial e social. Quem não conhece ou quem nunca passou por isso, de ter um trabalho pastoral, social ou de evangelização,
que vai fazer na casa de alguém, no outro lugar porta, porque não pode fazer na igreja, na paróquia que você passa. O padre não quer, não deixa, e às vezes alguns grupos mais radicais não permitem. Né? Quem não conhece uma situação assim ou não a viveu entre nós, né? Então, essa ideia do documento 105 que vem, eu chamo de clamor, sabe? O Vaticano foi um clamor do Espírito Santo à igreja, o Medellín foi um clamor vindo do Vaticano II para a igreja da América Latina, né? E daí vai. Os documentos que têm surgido na igreja, como o 105, o próprio 100 que o antecede, que é um filho, talvez primogênito de Aparecida, né? Documento 100, comunidades, igreja, comunidades de comunidades. Puxa vida, o que nos falta para fazer? Coragem? Atitude? Sei lá, entende? Depois a gente pode falar sobre isso. De acordo com o presidente da comissão, o documento 105 da CNBB trouxe aos leigos um novo olhar para a importância de sua ação e comprometimento. O documento trouxe diretrizes, orientações e a consciência dos cristãos leigos e leigas como sujeito e não na ação evangelizadora, destacou. Sujeito e não objeto. Os objetos estão lá dentro do prédio lá, né? As mesas, as cadeiras, os bancos, os ventiladores, enfim, né? O bispo disse ainda que tem muito para se fazer no âmbito do protagonismo dos leigos, sobretudo, e das leigas, né? No campo da sociedade. Temos um laicato muito voltado para dentro da igreja. É verdade. E cada vez se voltando mais. Inclusive, meu lugar de fala maior que as SEBs, cada vez mais as SEBs entram para dentro da igreja. 80%, sei lá, mais do tempo das pessoas é a agenda da paróquia. E o mundo está aí pedindo. Dá-lhes voz mesmo de comer. E o mundo está aí, né? Como diz o Padre Zezinho, né, para quebrar aqui um pouco essa rotina de fala aqui, se ouvires a voz do vento, pedindo para parar, né? A decisão é tua, né? Linda, linda essa canção. Então, tá lá, temos um laicato muito voltado para dentro da igreja. Precisamos fortalecer este trabalho onde o leigo está, na família, no trabalho, nas escolas, nas universidades e nos meios de comunicação, né? No mundo, né? E aí a igreja está dentro do mundo. Eu estou aí com muita esperança, estudando uma teologia que o professor Rudolf von Sini, que coordena aqui a pós-graduação da PUC, é um dos grandes pesquisadores e defensores e apresentadores no Brasil, que é a teologia pública, né? Que o Dave Tracy, que é um teólogo estadunidense, católico, que criou isso uns anos atrás, e está aí. Teologia pública, que tem 3 lugares fundamentais para nós hoje, é um poço muito bom, tem muitos artigos bons, tem textos bons sobre a teologia pública. Os 3 lugares essenciais, ou preferenciais, ou de origem da teologia pública, diz o David Tracy, a igreja, a sociedade e a academia. Mas uma teologia que não nasce lá dentro dos muros de conventos ou seminários, e nem dentro dos muros acadêmicos, que nasce no mundo, nas estradas, na vida, né? Mas ela tem esses 3 lugares de excelência: a sociedade, a igreja e a academia. Vamos ver aqui se passa o próximo. Aí, passou. Opa, passaram 2. Segundo o professor Genô Briguente, opa, isso, agora vai lá. Segundo o professor Genô Briguente, o termo leigo tem origem no latim, né, laicos, que por sua vez possui gênese na palavra grega laikos. A origem do seu uso é bíblica. No Antigo Testamento, aparecia como sinônimo do povo de Israel. Na religião pagã, como também no judaísmo, os chefes não são membros do povo. Veja, e vamos pensar onde é que nós estamos nessa emaranhada toda aqui. Ó, na religião pagã, como também no judaísmo, os chefes não são membros do povo. E nossos chefes, será que são membros do povo ou agem como membro do povo? Já vou perguntando aqui atrevidamente. Pois estão acima dele. Isso não lembra alguma coisa para a gente? Eles dirigem e comandam o povo. Eita! Por sua vez,
o que se designa por povo não é realmente povo, laos no grego, né? Mas plebe, laikos, pois designa uma categoria inferior e oposta a outra categoria superior, a dos chefes, diz o professor Brighenti num dos seus artigos. Ele fala muito sobre isso e ele repete sempre isso, que naturalizou-se a ideia de que na igreja tem dois tipos de gente. A primeira classe, que é o clero, e a segunda classe, que é o laicato. Brighenti trabalha isso brilhantemente com argumentos que só esse slide aqui dão ideia para vocês da profundidade do seu raciocínio. Em sua investigação hermenêutica sobre o surgimento do laicato, Brighenti, 2019, destaca que no início da igreja, os leigos tinham participação tão ativa que eram responsáveis também pela eleição dos bispos. Vamos pensar sobre isso. A esperança vive. Assim como os súditos devem obedecer ao rei, tendo em vista o próprio bem e de toda a sociedade, os fiéis devem obedecer ao Papa a fim de garantir a sua salvação e o fortalecimento da Igreja. Nessa relação de paternalismo episcopal e infantilização dos leigos, contribuiu para a ideia de que apenas os indivíduos adultos na fé poderiam participar da vida litúrgica. Aí a gente percebe, isso tem um artigo belíssimo, está aqui citado embaixo, né? A revista Kairos, a revista acadêmica da Prainha em Fortaleza, né? Esse texto aqui. Interessante. Depois, se vocês puderem encontrar um artigo, senão eu tenho ele salvo, eu posso mandar também para vocês. Interessantíssimo. Aproveitei e acrescentei aqui. Os fiéis leigos de Cristo são descritos pelo Catecismo da Igreja Católica como todos os cristãos, exceto os membros das Sagradas Ordens ou do Estado religioso reconhecido na Igreja. Isto é, os fiéis que, incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e, a seu modo, feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem em seu âmbito a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. Tá, o documento aqui cita o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 897, o número 897. No documento de Puebla, há outra definição sobre os leigos. Homens e mulheres que são pessoas da igreja no coração do mundo e pessoas do mundo no coração da igreja. Veja que mudança de concepção, de valor, de lugar que o concílio traz para a igreja e para nós, né? Isso é ser sujeito eclesial. Agora, se a gente espera que seja fácil um dia, não vai ser, né? Mas está aqui. Homens e mulheres que são pessoas da igreja no coração do mundo e pessoas do mundo no coração da igreja. Desconstrói todas aquelas dicotomias que separam o sagrado do profano, o clero do leigo, enfim, o homem da mulher, o branco do negro, né? Essas coisas estão superadas aqui, como Paulo deixou tão bem registrado em seus documentos, em suas cartas, né? A exortação apostólica Christo Fidelizare utiliza a parábola da vinha para fazer uma analogia entre o reino dos céus e o povo de Deus. Tal como na história, Deus conclama aos homens e mulheres que trabalhem na sua vinha, que representa o mundo inteiro. Nesse sentido, o convite do Senhor Jesus, ide vós também para a minha vinha, lembram-se? Continua desde esse longínquo dia a fazer-se sentir ao longo da história. Dirige-se a todo o homem que vem a este mundo. E as mulheres também, claro, né? O documento não está, porque é de outro tempo, mas, enfim. Deste chamado participam os leigos e as leigas, parte da vinha do Senhor, que é a própria igreja. Interessante, tá plantada a semente, falta regar e talvez falte a colheita, né? Que a gente tem que fazer. O Padre Zezinho diz lá, né? Poucos os operários
poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta pão porque falta trigo porque não semeia. E falta o quê? E falta esse jeito novo, né, de evangelizar e de falar de Jesus, né? De acordo com o documento da Aparecida, a missão do leigo realiza-se sempre no mundo e não pode perder de vista a contribuição que sua índole secular oferece. Nós não fomos criados para ser confinados dentro de prédio, de corredor, de sacristia, né? Fomos criados para ser cidadão do mundo, do infinito, como diz Zezinho. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito, né? E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho, né? Bonito. No ato de evangelizar, por exemplo, os indivíduos afastados sentem maior identificação ouvindo a palavra de Deus a partir do testemunho e do exemplo de vida fornecido por um leigo. Puxa vida, pense isso, né? Bonito de ver. Está também no mesmo artigo da revista Kairos, da revista acadêmica. Vale destacar, no entanto, que isso não reduz a importância da atuação clerical. Ao contrário, a missão do leigo, aí continua aqui nessa ideia de auxilia, mas enfim, se esse auxílio for recíproco, for mútuo, maravilha, né? Não dá para ser vertical. Vem a mim e eu vou sorrir de nada. O Papa João Paulo II cita o Papa Pio XII para indicar que, por sua índole secular, os leigos e leigas compõem uma fundamental linha de frente para a Igreja. Esta posição privilegiada, no entanto, exige que eles recebam a formação suficiente para que tomem consciência de que eles próprios são Igreja, isto é, a comunidade dos fiéis sobre a terra, sob a guia do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Gente, aqui a pergunta, aqui está no Christi Fidelitas número 9, documento do João Paulo II, mas era citado no artigo da revista aqui. Gente, eu vou fazer a pergunta aqui para a gente sair pensando, eu tenho feito ela nos últimos 3, 4 anos, em quais lugares que vou, porque é importante, e esse slide chama a gente a atenção. Esta posição privilegiada, no entanto, exige que eles recebam formação suficiente. Aí vamos nos perguntar e vamos pesquisar quanto que a nossa paróquia investe na formação de leigos e leigas? Quanto a nossa diocese investe na formação de leigos e leigas? Vamos pensar sobre isso. Aí, se você chegar a um número lá, tanto, compara com quanto ela investe na formação do clero. É um bom referencial para a gente entender qual é o lugar que nos dão. Por isso que a gente tem que conquistar ou assumir o lugar que já é nosso na igreja, de sujeito eclesial. O documento 105 da CNBB destaca que o sacerdócio de Cristo origina o sacerdócio comum a todos os que participam da igreja, sejam ordenados ou não. Aí nunca é muito lembrar, embora às vezes não seja necessário, que nós somos seguidores e seguidoras de um leigo. Jesus nunca vestiu túnica clerical e foi assassinado por túnicas clericais. Como diz o texto dos discípulos de Emaús, os chefes dos sacerdotes e os chefes religiosos e os chefes políticos, né, o mataram. Com efeito, para tomar parte neste carisma, é preciso ser portador da graça batismal, participar dos sacramentos, especialmente da Eucaristia, praticar a evangelização, a conversão e a santificação. Aí veja aqui, não tem nenhuma ressalva. Se não for casado de segunda vez, pode participar da Eucaristia. Se não for, enfim, não sei o que mais lá, se não for homossexual, pode comungar. Não está escrito. Isso é invenção, para além texto, conveniências e preconceitos humanos que surgem, né? No Novo Testamento, o povo de Deus aparece representado a partir da ideia de comunidade de um povo único, guiado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nesta congregação, os indivíduos que partilhavam
a fé e os bens materiais, não havia lugar para cisões internas. Vivia-se conforme o próprio Cristo ensinou, lutando por melhores condições de vida, fazendo da fé, da solidariedade, da partilha, da justiça e do amor os principais expoentes dessa convivência plural. Aí aqui, não sei se vocês lembram, como eu lembro quando leio, a campanha da fraternidade deste ano. A bola está conosco. Dai-lhes vós mesmo de comer. Deste modo, aos leigos não caberia apenas serem bons cristãos, mas é indispensável também que sejam cristãos engajados no seio do mundo. No seio do mundo nós somos, o que nós não conseguimos ser da igreja porque não deixam. Né? Mas na igreja do mundo, ou no mundo, nós somos onde nós estamos. E eu digo muito isso como cimento de esperança, sempre que tem oportunidade. O mundo não está, ou está ainda muito longe do que nós sonhamos que ele deva ser, ou como a gente imagina que Deus quer que ele seja, né? Justo, um mundo de acesso, de direitos, de inclusão, de vida plena, né? Mas ele seria muito pior não fossem as nossas ações, os nossos trabalhos, com todas as dificuldades que nós temos, né? Sobretudo os trabalhos pastorais, né? Até porque nos trabalhos pastorais dificilmente você vê alguma discriminação, algum preconceito, ninguém pergunta se o cara é dessa religião ou daquela para dar uma cesta básica, para dar um consolo, para dar uma orientação, enfim, para dar uma luz, dar uma mão. Na estrutura eclesial, isso não é frequente, infelizmente. Nesses termos, é possível perceber que as duas esferas não são excludentes como se pensou durante tanto tempo. Ao contrário, se relacionam profundamente. Né? Os leigos e o clero precisam entender isso. E aí se tratar com respeito mútuo, sem um mandar e outro obedecer, sem um pedir para o outro deixar. Assim como se espera que a igreja possa colaborar com o mundo, também se entende que este deve dialogar com ela e, neste sentido, os leigos representam um importante elo para a constituição desta relação. Às vezes parece que jogam tudo para a gente, mas quando eu penso nisso e lembro que nós somos a igreja, eu digo, não está certo. Né? Não está certo. Agora, não dá para dar só a onça para brigar sem dar a ferramenta para lutar contra a onça, né? Pelo menos uma árvore para subir, a gente tem que ter. Né? A abertura a uma maior participação do povo não ficou limitada ao vernáculo e ao altar voltado para a Assembleia. O concílio reconheceu e proclamou a maioridade dos leigos na igreja. Gente, que sensacional. Eu me emociono cada vez que vejo isso, e para quando eu ver a realidade, eu não desistir, não desanimar. Né? O concílio reconheceu e proclamou a maioridade dos leigos e leigas, mostrando-lhes como campo próprio de santificação sua inserção nas realidades terrenas. Aí, entre nós aqui, quem já foi chamado de comunista, de petista, de qualquer bicho que seja, sabe o que quer dizer isso. Né? A Constituição Pastoral, a igreja no mundo de hoje, Gaudium et Spes, bem como o decreto sobre o apostolado dos leigos, ultrapassam a visão pré-conciliar do como colaborador do apostolado hierárquico na igreja. Nós não podemos ser apenas colaboradores. Embora seja muito melhor a gente construir uma condição de colaboração do que de competição, como muitas vezes prevalece. As pastorais competem entre si, os grupos competem entre si, as paróquias competem, e às vezes até as dioceses competem. Né? Enfim, a igreja, povo de Deus, vive sobretudo do primado da palavra. Esse é um dos temas centrais na minha pesquisa de tese doutoral. Ela, em vez de fixar-se em doutrinas veiculadas por catecismo, prefere os círculos bíblicos, onde ela busca o sentido do texto da palavra de Deus no contexto da fé e no pretexto social, segundo o triângulo hermenêutico de Carlos Mestres. Essa fala aqui é do brilhante, saudoso João Batista de Bânio, no livro que o Briguento organizou. O último capítulo é dele, deste livro. Então, está ali. Ela vivencia a perspectiva escatológica da caminhada no presente da história, com os olhos no anúncio do reino a ser realizado aqui, como antecipação da forma definitiva. Que extraordinário!
Isso é instigante. Sente-se como povo peregrino, menos preocupado com as doutrinas e mais voltado para interpretar os sinais dos tempos presentes. Grande João Batista Libânio, extraordinário teólogo. Aí aqui a gente chega ao final da apresentação. Aqui estão os meus contatos, né, meu WhatsApp, você já deve ter no grupo lá, quem não tem pode pegar. Esse é meu e-mail mais conhecido, poesia e militância, @yahoo.com.br.